Olá, estamos começando mais um Corpo e Alma e começamos com duas frases para fazer você pensar. Não é suficiente saber que doença tem a pessoa, mas que pessoa tem a doença. Tuas forças naturais, as que estão dentro de ti, serão as que curarão suas doenças. Você pode imaginar quem disse isso? Hipócrates, o pai da medicina. Mas como colocar isso na prática? Bom, os caminhos são muitos. Além da medicina dita tradicional, portanto, outras técnicas podem colaborar para a cura de uma doença ou de um doente. E para falar sobre isso, nós estamos recebendo o Dr. Carlos de Pastena, que entende profundamente de alma humana, ele que é geriatra, acupunturista e muitas outras coisas. Prazer recebê-lo, viu? Muito prazer, muito obrigado. Você concorda com essas frases, aliás, de Hipócrates? Essas frases têm efeito e elas são aplicáveis, e acho que vão ser sempre aplicáveis, porque realmente o ser humano, ele em si tem uma força muito grande, né? Ele tem as suas propriedades anímicas, tem as suas propriedades de defesa, tem o seu sistema imunológico, ele tem a potência, a potencialidade. Isso tanto para a capacidade de realização na vida, como para manter um estado de equilíbrio, manter um estado de bem-estar, manter um estado de harmonia, manter um estado de renovação. Pode-se dizer, portanto, Dr. Carlos, como disse Hipócrates, que não basta conhecer e conhecer muito bem uma doença, precisa conhecer o doente, aquele paciente? Isso também é verdade quando a gente quer atingir um resultado. Então, assim, é indispensável na parte médica, científica, alopata, tradicional, tudo que vem se apregoando e vem se ensinando e transmitindo, no sentido de a gente estabelecer uma história completa, um exame físico completo, ter todas as hipóteses diagnósticas, conhecer profundamente o maior número possível de doenças, patologias, usar todos os recursos diagnósticos que a gente tem hoje, imensos recursos diagnósticos, saber as possibilidades de tratamento. Claro que a gente não domina todas e por isso recorre às especialidades, mas se você não tiver o conhecimento básico do funcionamento bioenergético, da alma da pessoa, as individualidades que ela apresenta, muitas vezes você não vai conseguir chegar num bom resultado, num bom objetivo. Então daí vem todo o conhecimento complementar. Muitas nações procuraram desenvolver técnicas de cura desde milênios atrás, e cada nação contribuiu com aspectos importantes. Então, os chineses, os orientais, através da acupuntura, da medicina tradicional chinesa, com todas as técnicas, moxabustão, fitoterapia chinesa, os indianos com várias técnicas de massagem, meditação, respiração, várias tribos com o que a gente chama de medicina xamânica, que não é uma medicina reconhecida, mas é uma medicina complementar. Tudo isso é um conhecimento que vem ao longo do tempo e que a gente não descarta até hoje, porque o ser humano tem uma parte sensorial, ele tem uma parte que percebe o mundo, essa parte é que dá significado às coisas, essa parte que dá sentido, essa parte que dá rumo, essa parte que tem a condição do indivíduo ter o bem-estar. Sabe que tudo isso me remete assim a um dos princípios do Eduardo Bach, ao criar os florais, não é? Que ele, na sua experiência de médico, ele era médico infectologista, não é? E ele percebeu que o mesmo remédio aplicado a doentes, prescrito, né, para doentes que sofriam da mesma doença, não fazia o mesmo efeito em todo mundo. Então, por exemplo, o mesmo antibiótico para a mesma infecção, o fulano se curava e o beltrano não. Então ele começou a estudar, ir mais fundo nisso e perceber que algumas coisas que estavam na alma do fulano favoreciam a cura e outras do beltrano
desfavoreciam. A medicina aceita isso hoje, a medicina tradicional? A medicina tradicional, ela preza muito a boa relação médico-paciente, né? Mas não esse entendimento Mas de... não tem essa visão. Essa visão é uma visão do senso de cada um, do bom senso de cada profissional, do estreitamento e também do conhecimento que o médico vai buscar paralelamente para complementar a sua medicina, né? O exercício profissional da sua medicina. No caso da acupuntura, o que a acupuntura favorece, por exemplo? O que ela acrescenta? Ou o que ela chega a fazer que a medicina alopata não chegou até lá? A acupuntura é uma medicina energética. Então, quando a gente está a gente pode melhorar doenças crônicas, pacificar essas doenças, diminuir a intensidade dessas doenças, a gente pode diminuir a medicação, a gente pode estabelecer um convívio do doente com a doença crônica muito mais tranquilo. E ao mesmo tempo a gente pode prevenir, porque tem doenças que ainda não se manifestaram, elas ainda estão numa fase energética e não se transformaram necessariamente. Você, como médico, percebe isso? A iminência de uma doença se manifestar? Nós podemos perceber, e os chineses nos ensinaram a perceber isso pelo pulso, pela língua, pela voz, pelo tom da pele, por várias manifestações, porque a gente se reflete em tudo e tudo se reflete em nós. Então, nós temos partes que a gente pode perceber essas alterações e tentar, entre todo o arsenal terapêutico da acupuntura e também tentar mudar hábitos de vida e ideias do paciente, a gente consegue uma prevenção muito mais eficaz. A acupuntura chega a mexer assim com o interior, com o psique, com o emocional? Ela tem um efeito assim sobre as emoções ou é só no físico? O que eu costumo explicar para os pacientes é que bioenergeticamente ele abraça uma ideia. E essa ideia se reflete e cria um sentimento. O sentimento gera uma emoção, essa emoção gera uma energia e essa energia vai para o corpo. De alguma maneira, tudo isso se reflete nos caminhos. Então, os objetos, a casa, o carro, a vida profissional, a vida afetiva. E a gente pode intervir em vários processos desse nível. Então, quando você toma remédio, todo dia está dando uma coisa boa que se reflete no geral, trazendo equilíbrio no indivíduo. Quando você faz acupuntura, você está harmonizando esse corpo energético, mas é como se você lançasse uma pedra num lago onde as ondas vão se refletindo. Então, o paciente que está em tratamento, ele sente um bem-estar, ele sente um alívio das emoções, ele sente menos aflição na parte mental. Então, aquilo por um tempo, ele traz um estado de equilíbrio. E então a gente pode intervir em várias faixas, pode intervir no sentimento, a gente pode intervir nas ideias que o indivíduo está abraçando, para que essas ideias estejam em concordância com a essência dele, para que estejam em concordância e essas ideias sejam livres, abrangentes e elas apoiem a essência do indivíduo. E tudo isso automaticamente favorece, se não a cura, pelo menos o bem-estar. A gente nota uma coisa assim, né? Que aquelas pessoas que estão com uma doença, não necessariamente aquelas que ficam assim, fazendo muita força mental, vou me curar, eu vou curar. Não, aquelas que nem ligam. Não estou nem ligando, sai que você não me pertence, eu vou para o baile, eu vou para não sei o quê, se quiser vai comigo, se não quiser não vai. Assim, essa meio que até briga com a doença, de não querer aceitar, parece que dá mais certo, não é? Essa rejeição. É claro que a gente toma as providências para a doença. Sem dúvida, não. Pessoas que estão não são doidas, não. Né? Aquelas que estão fazendo o tratamento, mas que têm esse tipo de reação. Essa mudança e esse apreço pela qualidade de vida é fundamental. É fundamental, porque a pessoa está reagindo, ela está fazendo justamente ela está dando importância e se impressionando com uma coisa boa. Isso, não está deixando
pegar, não como como se uma diz. coisa negativa, porque senão aquilo vai se refletir. É como se ela abraçasse uma ideia muito mal, muito pesada, muito negativa, e isso se refletisse até o corpo, gerando dor, mal-estar, doença, desequilíbrio. Agora, você é geriatra, não é? Então, a gente imagina que as pessoas que têm mais idade fiquem mais apegadas à doença, porque são mais frágeis, sensíveis, carentes, que elas são mais pessimistas, que elas se entregam mais. Porém, será que é assim mesmo? Será que você, aí que é jovem, você que é adulto, mas ainda não está na terceira idade, será que você não está assim, se traindo, não está abrindo as portas para esses males sem perceber? Fique com a gente, porque nós vamos para um breve intervalo, mas voltamos já já, continuando essa conversa com o Dr. Carlos de Pastena. Corpo e Alma já volta. Ah, deixa uma sugestão, uma pergunta para a gente. É corpoealma@tvmundi.com.br. Até já.